Olá galera, bem-vindo à segunda videoaula de exercício referente à aula 21, no qual a gente aborda o esboço gráfico da função afim, tá certo? Então, ó, esse exercício aqui ele diz o seguinte: um taxista cobra de seus passageiros uma taxa fixa constante de R$ 5,00 mais R$ 4,00 por quilômetro rodado. Esboce um gráfico representando esta situação se ele não faz corridas de mais de 50 km. Neste gráfico, exiba o significado da taxa de variação variável, da taxa variável cobrada, tá certo? Que no caso aqui vai ser o R$ 4,00, né? O que significa esse 4 em termos do gráfico? Observe aqui o seguinte, então, traçar esse gráfico não é coisa difícil. A gente tem que pensar o seguinte, ó, se ele cobra uma taxa fixa, no caso aqui, igual a 5, e uma taxa variável, quer dizer, taxa variável, mas a taxa variável dele é constante, é 4 sempre. 4 por cada quilômetro. Não é assim, porque, por exemplo, vamos imaginar a conta de água. Se você gasta uma certa quantidade de água, o valor cobrado por litro é 1. Por exemplo, você gasta até 10 metros cúbicos, 6 metros cúbicos, o valor cobrado por litro, você paga a taxa mínima de 50 e poucos reais. Se você gasta de 6 a 10, cada litro desse aí vai custar, digamos, R$5. Mas se você gastar de 10 a 15, qualquer coisa acima desses 10, ao invés de cada litro que custava, sei lá, R$5, agora ele pode passar a custar R$7. Então essa taxa variável seria o quê? Também variável. Essa taxa que varia, que no caso o 4, independe se ele rodar 10, 15, 20, 25, 30 quilômetros, ele vai pagar 4 por cada um desses quilômetros rodados. Então, essa taxa de variável 4, ela é constante. Não é que ela seja 4 sempre, ela vai ser 4, 8, 12, depende da quantidade de quilômetros. Então, ela não muda. O que muda é o valor pago, não a taxa. Se ela não muda, você vai perceber uma coisa interessante, né? Se ela não muda, então eu tenho uma função que ela deve ter uma taxa de variação constante. Implica que a taxa de variação aqui é constante. A taxa de variação é constante e igual a 4. Logo, eu só posso ter o quê? Uma função afim. Logo, a função que representa a situação é afim. Quer ver? Ela vai ser da forma o quê? F de x igual a ax mais b. Mas já foi dado tudo aqui. Por quê? A taxa fixa é o b. Independente, esse b não muda. Se você chamou o táxi, você já paga R$5. E a taxa variável, no caso que é por quilômetro, vai ser exatamente o a. Então, perceba, ó, vamos lá, vamos dar um exemplo para ver. Por exemplo, você só chamou o táxi e não correu nada. Ele tem que pagar R$5. É o deslocamento do táxi, né? Ele paga. Se ele percorreu, por exemplo, 10 km, ele vai pagar quanto? 4 por quilômetro vai dar 40, mais uma taxa fixa de 5. Então ele vai pagar 45 reais. Então, o fato de você ter uma taxa variável sendo 4 por quilômetro, independente da quantidade de quilômetros, isso te obriga a ter o quê? Uma função afim. Certo? No caso, ela tem essa forma aqui. O que ele pergunta? Aí ele pede para você traçar o gráfico. Eu vou fazer aqui na frente. Tá certo? Para eu ganhar mais espaço aqui embaixo. Então vamos traçar o gráfico. E lembrando, ele não corre mais de 50 km. Então o nosso gráfico vai estar limitado, o domínio dele vai ser de 0 até 50. Então a gente pode esboçar aqui. Vou usar bastante espaço. Como eu não vou usar a parte negativa, tá certo? Se você quiser, você não bota nem ela no ponto cartesiano, porque não faz sentido
Aqui eu posso botar x em quilômetros, né? E aqui o y aqui, ele vai ser o valor pago, né? Em reais. Tá certo? Aí veja que eu não coloquei nada para cá, nem se eu precisar eu não coloco para cá, porque eu também não posso ter uma distância que é negativa. Aí eu vou marcar agora o seguinte, os pontos importantes desse gráfico. Quais são? O 5 é o ponto que ele passa no eixo Y, então aqui 1, 2, 3. Agora, aqui tem um problema. Como o 50 é um valor muito grande, eu vou marcar o 5 aqui. Digamos que o 5, eu vou escolher uma distância aqui e colocá-lo. Porque assim, a escala de distância não precisa ser igual à escala de preço, tá certo? Então eu vou colocar aqui assim, aqui. Digamos que aqui seja o 5, né? Que é o valor de B, ali da função. Note que a raiz dessa coisa aqui, se eu pegasse 4x menos 5 igual a 0, x daria menos 5 sobre 4, estaria do lado de cá. Tá certo? Aí a gente pega aqui mais um valor, sei lá, se eu percorrer só 1 km, quanto é que eu pagaria? Ou 10 km, sei lá. Então eu vou botar o 10 aqui. Então 10 km eu pagaria 10, 4 vezes 10, 40, 45. Então, sei lá, eu coloco 45 aqui. A escala não ficou muito boa, mas pronto. O que ele pede é o seguinte, eu só rodo 50 km. Então eu poderia aqui 10, aqui 20, 30, 40, 50, aqui na ponta logo. Então 50 eu vou pagar quanto? Se você quiser, porque você percebe uma coisa, ó, você escolheu 10 aqui, né? Ou 50 vai estar lá em cima, né? Você pode usar só os 50 e esses 5 aqui. Então você tiraria esse 10. Eu fiz questão, gente, de fazer assim, para não ficar aquela coisa, poxa, cara, você sempre escolhe os melhores pontos de cada... Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente. Nesse caso aqui a gente pode optar por escolher um ponto ruim. Que é a imagem dos 50? 4 vezes 50, o quê? 200. Mais 5, 205 reais. Então 50 vai no 200 e... Sim, pronto. Esse é o gráfico que ilustra o que é esta situação. Tá certo? Note que eu limitei aqui, ele só tem esse domínio aqui, mesmo que eu tenha aqui o eixo aqui, ó, completando, né, a parte infinita do eixo X e do eixo Y, mas ele só vale nesse pedacinho, tá certo? O domínio aqui é só de 0, distância 0, até distância 50 km. Eu vou pagar 205 reais. Se eu só chamar o táxi e desistir da viagem, eu pago 5 reais. Aí ele pediu para explicar uma coisa aqui, que é a parte importante da questão. Isso não é besteira. A parte importante da questão é o seguinte, neste gráfico exibe o significado da taxa de variação cobrada. Vamos imaginar que eu percorro só 1 km. 1 km. Vamos pegar um aqui, ó. Vou pagar quanto? Por 1 km, 4 vezes 1, 4 mais 5, 9. Paguei 9. Vamos imaginar agora que eu percorra 2 km. Ó, mesmo tanto aqui, né? Eu vou pagar quanto? 4 mais 5. Ou 4 vezes 2, 8. Mais 5, 13. Então você percebe que para cada variação de 1 aqui, eu tenho uma variação que é 1 aqui, ó. Embora meu desenho não ficou muito bom, né? Ficou corrido. Para cada variação de 1 aqui, eu tenho no eixo X, eu tenho uma variação de 4 no eixo Y. Poxa, e se eu variasse logo para cá 10? Né? 10 vezes 4, 40. Mais 5, 45. Eu variei quanto daqui para cá? Por exemplo, no caso, vamos pensar daqui. Eu posso pegar do todo, viu? Eu poderia, por exemplo, pegar do início todo. Por exemplo, aqui eu variei 10, né? Do início até aqui eu variei 10. Como
Então, para cada um aqui é 4 aqui, ó, quanto eu devo variar aqui, ó, do início do gráfico, da imagem, até o ponto aqui 45, ó. Do ponto aqui 5. Quanto é que eu devo variar? 40. Ou seja, a relação, na verdade, é de que para cada um aqui, é 4 aqui. Então, a taxa de variação é exatamente isso. Para cada variação de uma unidade em x, eu tenho a variação de A unidades. Esse A aqui é a taxa de variação, né, o coeficiente angular. Né, eu tenho a variação de A unidades em y, ou A vezes essa unidade em y. Então, a gente diz assim, para cada uma unidade que variamos em x, temos uma variação de A unidades em y, em que y igual a x mais b. Ou seja, que eu estou tratando de uma função que a fim. Um AB pertencente a R e A diferente de 0. Então perceba que quando eu vario um aqui, ó, de 5 para 4 foi o quê? De 5 para 9 foi quanto? 4. Eu não exibi aqui para não ficar muito pequeno, né? Mas você pode pensar, pegar esse triângulo maior aqui, ó. Quando eu vario um aqui, ó, aqui varia o quê? 4. Quando eu vario aqui 1, aqui varia 4. Aí eu falo, não, então vamos variar logo 10. Aqui variou o quê? 40. A proporção, né? 1 para 4, 10 para 40. Ah, e se eu fosse só pegasse um triângulo aqui, só do 2 até o 10? Né? Esse triângulo retângulo aqui, variou 8. Provavelmente aqui variaria o quê? 32. De fato, ó, 45 menos 13 dá 32. Então, esse é o significado da taxa de variação na função afim. Para cada variação de uma unidade no eixo x, eu tenho a variação de A unidades no eixo y, onde esse A é o nosso coeficiente, o quê? Angular, ou nossa taxa de variação, se você preferir assim. Tá certo? Então, esse é o significado. Aqui, claro, aqui eu dei uma situação mais particular, tá? Você pode estar fazendo essa demonstração envolvendo esse próprio cara aqui, né? Usando valores genéricos A e B, e não valores particulares. Mas isso aí está valendo, tá certo? Isso aí que eu acabei de falar vale de modo geral, tá certo? Pegue outros exemplos aí e comece a analisar isso. Isso é uma parte, é o que fundamenta de fato, é a parte intuitiva que fica na nossa mente sobre a função afim. Quando você entende ela mesmo, você começa a perceber esse tipo de coisa aqui. Tá certo? Então, muito obrigado. E até a próxima.